Atenção, 11 horas 2 minutos, temos o ministro Renan Filho. Acabou de chegar a coletiva de imprensa neste momento, o governo anuncia medidas sobre o preço do frete. E tudo isso, gente, de preço dos fretes no Brasil. No pré-possibilidade de greve dos caminhoneiros. Vamos ouvir então o que tem a dizer o ministro. Esta reunião do secretário executivo aqui do Ministério dos Transportes, o Jorge Santoro, e da Viviane S., que é a nossa secretária nacional de transporte rodoviário, além de outros membros aqui do Ministério dos Transportes, está ali o diretor da Infra-SA, Jorge Bastos, o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão, o Clóvis Benevides, que é o nosso secretário aqui de sustentabilidade, além do nosso consultor jurídico aqui do Ministério, Marcone Arani, que estava ali trabalhando conosco nessas medidas, que são medidas de governo, né? Não apenas aqui do Ministério dos Transportes. Nós temos um grupo de interlocução com os caminhoneiros e a gente vem discutindo com eles há um bom tempo acerca de algumas medidas necessárias para garantir o cumprimento do preço mínimo da tabela do frete no Brasil. Porque quem move o país são os caminhoneiros, por meio das entregas, garantem o funcionamento do setor produtivo, garantem abastecimento, produção, funcionamento do próprio país. E o cumprimento da tabela do frete é fundamental para que os custos da entrega eles estejam, obviamente, compensados. Qual é o problema concreto? Muitos caminhoneiros eles sentem um achatamento no custo do frete, o não cumprimento da tabela. E isso, obviamente, compromete a renda, a segurança e a sustentabilidade da própria atividade. O que nós identificamos ao longo dos últimos meses com a intensificação da fiscalização, isso é importante ser colocado aqui, que isso não é algo pontual, é recorrente. Tem gente que atua nisso como indústria, entende o descumprimento da tabela de frete como uma maneira de reduzir custo operacional do negócio. Então isso não é legal. Isso tem que ser desestimulado no Brasil, né? Essa conta, obviamente, não fecha. O que já foi feito pela NTT? Nós intensificamos a fiscalização, tanto eletrônica quanto em campo, fisicamente. Vale dizer que eletronicamente nós fizemos uma integração de dados e de informações com o CONFAZ, que é o Conselho de Secretários de Fazenda, que representam os fiscos estaduais. Eles têm todos esses dados de trânsito de mercadorias, obviamente, pelas questões fiscais envolvidas. Então, hoje, a NTT reúne as condições necessárias para fazer a fiscalização da integralidade dos fretes no Brasil. Nós já tínhamos elevado a fiscalização eletrônica em 2000%. Quando o presidente Lula assumiu o governo, o volume de fiscalização eletrônica era em torno de 300, uma amostra de 300 fiscalizações. Nós tínhamos aumentado isso para em torno de 6.000, multiplicado 20 vezes a fiscalização ao longo do ano. Então, o que diz o ministro? Só um minutinho, pessoal, deixa eu só avançar um pouco para a gente ver as outras medidas, porque tem outras coisas que... Só para saber se o senhor tinha os números exatos. Tenho. Do volume de... Tá. Eu tenho exatamente. E nós vamos, inclusive, apresentar, e a NTT vai, num horizonte temporal curto, disponibilizar à imprensa dados para acompanhamento rotineiro. Tá? Porque uma coisa é o acompanhamento da compilação dos dados dos últimos 4 meses, outra coisa é o que nós vamos disponibilizar adiante para garantir mais transparência, o acompanhamento rotineiro da imprensa e da sociedade, de números novos para o Brasil. Porque essa grande discussão, cumpre ou não a tabela do frete, é a maior pergunta. Então, assim, os dados novos da NTT, em 20%, cerca de 20% das fiscalizações, houve algum nível de autuação. Então há um cumprimento da tabela mínima de frete num percentual relevante de 80%, certo? Entretanto, há 20% onde não há cumprimento. E nos 20% temos muitos grandes negócios no Brasil que, obviamente, impõem uma capacidade de negociação entre o ofertante de frete e o contratante vantajosa para quem contrata o frete, em detrimento do caminhoneiro.
Então eu queria colocar mais algumas questões. Qual é a decisão? É que era preciso ir além da fiscalização. Como a gente mostrou, a fiscalização, a necessidade de uma mudança estrutural, a decisão de avançar no campo regulatório para garantir efetividade da fiscalização e a retirada daquela empresa que contumazmente não cumpre a tabela do frete, o impedimento que ela contrate frete. E essa é a principal correção de hoje. Eu fiz aqui um preâmbulo, colocando para vocês todas essas questões, mas qual é a principal correção? É que nós vamos, por meio de instrumento jurídico adequado, decidido pelo governo federal, aumentar a capacidade de enforcement do ambiente regulatório, inclusive tomando medidas preventivas para descontinuar o descumprimento da tabela do frete. A empresa que não cumpre a tabela do frete, ela vai poder ser impedida, a partir do volume, da proporcionalidade, de contratar frete. E isso, tanto o embarcador, não é isso, Guilherme, quanto o próprio transportador. E a explicação dessa solução, desse novo modelo, ela é simples. É um novo modelo de cumprimento de regras, ele é mais moderno, ele é progressivo, ele é preventivo e ele é estrutural.